Cerveja artesanal jamais deve ser consumida estupidamente gelada, porque senão a gente vai perder todos os sabores diferentes, né, que foram inseridos naquela cerveja. Temperatura de consumo, em geral, de 4 a 8 graus. Então, né, já está bem longe do gelado, né? Quanto mais quente a cerveja, mais ésteres, mais sabores ela desprende e a gente consegue degustar melhor essa cerveja. Então, quando a gente vai para campeonatos de cerveja, nunca a gente degusta uma cerveja gelada, porque senão a gente pode estar mascarando on e off flavors, né? Então, sabores positivos e negativos numa cerveja, né? Então, também a gente consegue identificar alguns defeitos de produção com ela um pouco mais quente. Agora, uma cerveja, essa mainstream, se você beber ela a 8 graus, ela não vai ser gostosa. Então, aí essa cerveja tem que ser bebida bem gelada, porque ali eu não vou achar aqueles flavors das cervejas artesanais. Então, se você vai beber uma cerveja mainstream, que é essas que todo mundo está acostumado a beber, dessas grandes indústrias, bebe estupidamente gelada, senão ela vai ser ruim. Agora, se você vai tomar uma cerveja artesanal, deixa esquentar um pouquinho, que você vai ter uma experiência bem melhor. O colarinho é fundamental para manter os sabores na cerveja, para ele reter ésteres, para ele reter aromas e você ter uma degustação melhor, para ele reter um pouco de gás também. Então, a sua cerveja, ela se mantém no copo com uma estabilidade sensorial melhor e por mais tempo quando a gente tem o colarinho. Então, sempre é recomendado servir a cerveja com 2 dedos de colarinho. E ele faz parte da apresentação do produto, né? Porque se você tem uma cerveja escura com um colarinho bege, isso já dá um contraste, isso traz já um serviço mais bonito e que a gente come com os olhos também, a gente bebe com os olhos também, né? Então, independente das pilsens, até qualquer cerveja, o colarinho ele é muito importante para a gente poder degustar a bebida de uma forma melhor. Eu não sou uma defensora de cervejas puro maltes, porque eu mesma já fiz cerveja com arroz, fica muito legal. Cerveja com milho, já não gosto tanto quanto com arroz, né? A grande diferença é que a grande indústria, né, ela não usa grãos, a maioria delas, ela usa um xarope. Esse xarope é que vai, né, agregar pouco valor e pouco sabor à cerveja, né? Então, eu gosto de chamar mais de cerveja puro grãos. Então, assim, não porque a gente tem cerveja com aveia, a gente tem cerveja com aveia maltada e com aveia não maltada. Então, a aveia não maltada, ela já não é mais puro malte. Né? A mesma coisa com o trigo. A gente pode ter cerveja com trigo maltado e trigo não maltado. Então, assim, a cerveja com grãos, 100% grãos, realmente ela é uma cerveja que vai trazer mais sabor, vai trazer mais textura, sensação de boca. Então, sem dúvida, ela é uma cerveja superior a essas cervejas comerciais, né, que utilizam outros adjuntos para a produção da bebida. A diferença infinita entre elas, né? E aí, mais uma vez, a gente alia a ciência. Por exemplo, o lúpulo, ele é uma matéria-prima que sofre oxidação. Então, o contato com o oxigênio e o contato com a exposição à luz gera sabores desagradáveis na cerveja, que são, por exemplo, o ácido isovalérico ou o light struck. O light struck é o sabor da Heineken. Todo mundo diz, mas a Heineken é amarga. Não, é o sabor que eles utilizam pela garrafa verde. Então, o fato da Heineken ter essa garrafa verde traz essa sensação mais amarga. Tentem comparar
em casa, comprem uma latinha de Heineken e uma long neck de Heineken e façam um teste para vocês verem como o sabor é totalmente diferente. A latinha ela vai ser mais doce, ela vai ter um sabor de ésteres, enquanto que a long neck vai ser mais escura, mais amarga. A receita é diferente? Não. A única diferença é que na garrafa verde a gente tem exposição à luz, que vai modificar o perfil sensorial dessa cerveja. Por isso que todas as cervejas em garrafa, elas optam pela garrafa âmbar, que diminui essa exposição da luz e não vai gerar esses flavors desagradáveis na cerveja, né? No caso da Heineken, ele já nem é mais desagradável, né? Já é um sabor que se tornou uma marca dessa cerveja. E as garrafas brancas, a gente precisa de, por exemplo, lúpulos que não sofram oxidação. Então já foi desenvolvido lúpulos, né, como Tetra Hops e outros produtos que, quando colocado na cerveja, ele não vai sofrer esse processo de oxidação. E aí eu posso usar uma garrafa transparente. Então, cervejas mais frutadas, por exemplo, cervejas belgas, que tem aquela característica de ésteres frutados, né? Muito sabor, a gente opta por copos que sejam, né, que tenham bojo, né? Então, onde a gente consegue ter uma maior liberação desses sabores. Já uma Pilsen, a gente pode tomar num copo mais comum, pode ser uma caldeireta, né? Ou um copo mais alto e mais fino. Então, sim, todas as cervejas que necessitam a liberação de ésteres e sabores são copos que tendem a ter mais o formato arredondado, né? E com certeza cada cerveja tem um copo. E uma experiência muito legal que nos outros países tem, que o Brasil ainda não trouxe, cervejas em latas ou garrafas menores, onde você faz o serviço completo dentro de um copo. Então, cada cerveja tem o seu copo específico. Não é para compartilhar, né? Mas é aquela experiência que nem a trigo, por exemplo. Trigo, geralmente a gente faz isso, né? Mexe a garrafa para ela ficar bem turva, todas as leveduras entrarem em suspensão e faz o serviço num único copo. Então, isso é uma coisa bem legal, porque daí você consegue aliar a cerveja àquele copo específico para gerar aquela experiência, né? Então, é uma coisa que na Bélgica isso tem muito, na Holanda, outros países, e no Brasil a gente ainda não conseguiu, né, trazer esse tipo de serviço, mas com certeza é uma coisa que vai surgir com o tempo.